Testando, testando, testando. Tudo bem, gente? Tudo ok? Estou aqui. Aí ele vai falar que eu tenho problemas na transmissão, coisas parecidas. Nesse notebook de 8 anos que está em vias de falecimento. Mas eu estou gravando do lado de cá e vai ser postado no YouTube, rcsterapias@gmail.com. @gmail.com não. RCS Terapias. Arroba vem primeiro. É arroba RCS Terapias. Que é o handle. Ignorar a ação necessária. Estamos aqui. Então, reiki no SUS. Vocês acham que reiki deve estar dentro do SUS? Depois da Umbanda no SUS, reiki no SUS. E estávamos falando sobre o reiki e o comportamento. Como é difícil a gente manter o comportamento. E conforme já foi dito antes, reiki não tem nada a ver com religião, mas tem tudo a ver com comportamento humano. E sofre profunda influência das regras de comportamento que são pregadas por todos os grandes líderes da humanidade. Existem 4 regras que são fundamentais: amor, ausência de desejos, boa conduta e discernimento. Já falamos sobre o amor. O amor é uma preocupação ativa com o bem do ser amado. Não adianta ter amor e não fazer nada. Falamos sobre a maledicência, que não se trata apenas da questão de falar mal dos outros, pois antes de chegar a falar mal, nós temos primeiro que pensar, e um mau pensamento já é um pecado. Falamos sobre a crueldade, que pode ser de 2 tipos: intencional e não intencional, ou irrefletida. Se não puder pensar com amor, não pense nada. Se não puder dizer com amor, não diga nada. Agora tem uma interferência aqui entrando na minha garganta. Se não puder fazer com amor, não faça nada. Se não puder sentir o amor, sentir o próprio amor, não sinta nada. Né? Falamos sobre 3 tipos de superstições e as qualidades requeridas para ingressar na senda: sabedoria, que nos torna capazes de atuar; vontade, que dirige a sabedoria; amor, que inspira a vontade. Então nós vamos agora para a segunda regra: ausência de desejos. À primeira vista, pode parecer impossível vivermos sem ter desejos. Mas se levarmos em conta que existem 2 tipos de desejos, os que provêm do ego e os que provêm do espírito, ficará mais fácil compreender o assunto, pois os desejos inconvenientes aos quais devemos renunciar são aqueles oriundos do ego. Os que vêm do espírito podem ser alimentados, pois na realidade não poderá haver progresso espiritual se não tivermos o desejo de alimentar o espírito, isto é, desejo de amar a Deus, de amar ao próximo, o desejo de praticar o bem, de ser útil aos seres humanos e à natureza. Dos desejos comuns do ego, aos quais devemos combater, destacamos alguns em particular. Em primeiro lugar, o desejo de riqueza e de poder. Isso vem do ego. Desejo de tomar mate,
Vem do corpo, da boca chamando, tome mais, tome mais. Conforme aprendemos ao estudar o discernimento, estes bens são efêmeros, pois servem apenas para a vida externa, material. Mas na vida espiritual não tem nenhuma valia e desaparecem quando se extinguir a vida material. Devemos igualmente estar atentos contra as pessoas que julgam que já renunciaram inteiramente ao desejo de poder externo, mas vivem, contudo, ansiando pelo poder espiritual, como a clarividência, a premonição, o poder de fazer curas, o poder de se comunicar com os espíritos ou com entidades, etc. Fazem cursos e se submetem a rituais complicados para conseguirem desenvolver tais poderes. Quando não conseguem, se submetem inteiramente a instituições, religiosas, ou a guias espirituais. Alegam que não querem estes poderes para benefício próprio, mas sim para ajudar ao próximo. No entanto, cobram valores exorbitantes por seus serviços e muitas vezes se estabelecem profissionalmente como curandeiros ou bruxos e colocam anúncios divulgando seus alegados poderes, realizados através de oráculos, como cartas, búzios, bolas de cristal, tarô, I Ching, runas, etc, etc. Sempre encontram freguesia certa, formada por aqueles que também estão interessados nestes poderes, e não os possuindo, estão dispostos a pagar a quem os possua. Portanto, os prestadores destes serviços e os beneficiários são pessoas idênticas, que perseguem os mesmos ideais atrás destes poderes. Quando não se julgam capazes de desenvolver o alegado poder pessoalmente, estão prontos a pagar a quem supostamente os possua. Portanto, mesmo com esta capa de poder espiritual, trata-se de um desejo do ego e não do espírito. O espírito não precisa desenvolver poderes, pois ele já os tem, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando a pessoa não exibe poderes espirituais, não é porque não os tenha, é apenas porque sua espiritualidade está oculta e aprisionada por uma grossa camada de ego. Devemos também estar atentos a certos desejos que são aparentemente inocentes, como, por exemplo, o desejo de ir para o céu. Quem quer ir para o céu parece uma pessoa boa e dá uma impressão de que não está fazendo mal a ninguém indo para o céu. Porém, o erro dessas pessoas consiste em um egoísmo disfarçado, pois na realidade, seu desejo de ir para o céu representa apenas um desejo de escapar das responsabilidades da vida, ou de fugir do convívio com os demais seres humanos, aos quais devemos sempre ajudar em sua evolução. Fugir para o céu e largar todo mundo aí sofrendo, evidentemente, não é uma das ações mais elogiáveis. Mesmo depois que desaparecem os desejos ligados a interesses pessoais e nos dedicamos realmente a ajudar alguém, ainda poderá subsistir o desejo de que haja pelo menos gratidão. A nossa recompensa será apenas esta gratidão, e se ela não for manifestada, ficamos contrariados. Portanto, ainda resta um pouquinho de egoísmo. Não estamos dando uma ajuda completamente desinteressada.
quando já conseguimos nos livrar até do desejo de gratidão, ainda pode restar o desejo de apreciar o resultado de nosso trabalho. E assim, se ajudamos alguém, queremos acompanhar aquela pessoa de longe para ver até que ponto ela está fazendo bom uso da ajuda recebida. Isto quer dizer que não estamos trabalhando inteiramente de graça. Nossa recompensa é verificar que nosso trabalho não foi inútil e que realmente prestamos um grande benefício a alguém. Isto nos dá uma sensação de importância, uma impressão de que somos um grande altruísta. Portanto, não somos mais um egoísta qualquer, mas somos um egoísta qualificado, que é capaz de praticar eventualmente um ato de altruísmo. É claro que já houve algum progresso. Não estamos mais no grupo dos egoístas desesperados. Mas mesmo assim, este restinho de egoísmo ainda pode empanar a plena luz do sol espiritual. A comparação com o brilho da luz solar é importante, pois sabemos que o nosso sol pode iluminar a Terra, mesmo encoberto por pequenas nuvens, e quando as nuvens estão muito espessas, encobre inteiramente a luz, e o dia fica parecendo noite. Sabemos que há um sol, mas não o vemos. Sabemos que há um espírito, mas não o usamos. Este desejo de avaliar o resultado do nosso trabalho indica que o mesmo não foi efetuado como algo que se faz para Deus. Foi efetuado para o nosso próprio prazer, pois quando fazemos para Deus, entregamos os resultados nas mãos de Deus. Só Ele sabe como vai utilizar aquilo que estamos fazendo. E se temos realmente fé, ficamos despreocupados, pois precisamos fazer o bem, por amor ao bem, e sem nenhuma preocupação com os resultados. Fazer o bem sem olhar a quem. Na realidade, devemos estar a serviço de Deus por amor a Deus e não para negociar vantagens com Deus. Não desejar se sobressair, nem aparentar ser mais do que somos. Não desejar a morte de ninguém. Não se trata simplesmente de não matar, mas também não desejar a morte dos outros nem a sua. Não rogar pragas do tipo, tomara que morra, vá para o inferno, porque Deus não me leva deste mundo. Isso se passa na vida de todo mundo que tem doenças como depressão, por exemplo. Devemos compreender que a vida tem um significado oculto e sagrado. E esta preocupação de não matar deve se tornar bem ampla, abrangendo não só os seres humanos, como também a todos os seres vivos. Daí se compreende que a preocupação em não comer carne não significa nenhum preconceito contra a carne em si, que pode ser um bom alimento, e os animais carnívoros são a prova disto. O problema, porém, é que não podemos comer a carne sem antes matar o animal que vai fornecê-la. E aí sim estaremos incorrendo na falta de respeito ao sentido sagrado da vida. 8. Não cobiçar os bens alheios. Não se trata simplesmente de não roubar, mas também de não cobiçar. Contentar-se somente com o que Deus planejou para nós, e isto vem sempre a nossas mãos, através da vontade de Deus.
É preciso que estejamos abertos plenamente à ideia de sempre nos submetermos à vontade de Deus. E, naturalmente, mais necessário ainda, é termos a fé de que Deus não nos desampara e que sempre nos enviará aquilo que planejou para nós. Se você é de uma outra religião que não tem Deus, como o budismo, por exemplo, ou se você é de uma religião que tem 100 mil deuses, como o hinduísmo, por exemplo, atribua aqui ao Deus da sua religião, certo? Não estamos falando de um Deus cristão. Essa apostila aqui é do meu mestre de Reiki. Se julgarmos que Deus não existe e que estamos aqui por acaso, aí fica difícil viver. Ou se julgarmos que Deus existe, mas que está muito ocupado e não vai se lembrar de nós, então teremos que cair neste mundo do egoísmo, em que cada um luta por si, e a vida torna-se uma batalha sem trégua, em que vence o mais esperto. Mandamento 9. Não cobiçar a mulher do próximo. Não se trata somente da mulher que já é casada, mas mesmo sendo solteira, se ela não estiver destinada por Deus, acabará vindo ao nosso encontro, pois isto fará parte de seu destino. Se não estiver destinada a nós, estará destinada a outro. E mesmo que não esteja casada, o outro aparecerá em sua vida. Portanto, mesmo cobiçando uma mulher solteira, estaremos cobiçando a mulher do próximo. Quando estivermos interessados em alguém, devemos orar a Deus pedindo: Senhor, desejo esta pessoa, ou a pessoa equivalente àquela, que estiver a mim determinada pela vontade de Deus. Com isto, impedimos que se desencadeie o desespero comum nas pessoas apaixonadas. Estas pessoas querem sempre impor a sua vontade e se rebelam contra a vontade do Criador. 10. Não desejar falar coisas vãs. O silêncio é uma virtude e só deve ser quebrado em casos específicos, em que o falar torna-se obrigatório. O uso da palavra é obrigatório para impedir os casos de injustiça, para impedir os casos de crueldade. Nesses momentos você tem que falar. Para impedir os casos de ofensa à moralidade estabelecida, para impedir a violação das leis do país e também quando estamos incumbidos de dar instruções a outras pessoas. Nesses momentos temos que falar. Nos outros momentos era melhor calar. Se não puder falar com amor, não fala nada. É um aprendizado para eu, principalmente. Se nestas instruções estiver incluída a necessidade de advertir, esta advertência deve ser feita suavemente. Fora estes casos, devemos ocupar-nos somente com nossos afazeres. Qualidade da palavra. A palavra deve ser sempre verdadeira, amável e útil. No budismo tem um ensinamento chamado os 3 cestos, né? Que tem o cesto emborcado, o cesto sujo, o cesto furado, né? Qualidade da palavra. A palavra deverá ser sempre verdadeira, amável e útil. Antes de falar, é preciso verificar se o que vai ser dito preenche esses 3 requisitos. Se não preencher, é melhor não dizer nada. Recomendações especiais.
Acostumar-se a falar somente quando houver na palavra um índice de proveito seu ou de uma pessoa amiga. Evitar conversas desnecessárias. Evitar conversas insensatas. Evitar a maledicência, comumente conhecida como fofoca. Evitar a perversidade verbal. Não omitir opinião, a não ser quando solicitado. Não se intrometer nas conversas alheias. Respeitar a liberdade de opinião dos outros. Se for preciso chamar a atenção de alguém sobre a sua conduta, só fazê-lo em particular e muito delicadamente. Não comentar com terceiros sobre as conversas que tiver com alguém. Em qualquer circunstância, lembrar sempre do seguinte lema: se não puder dizer com amor, não diga nada. Agora o bicho vai pegar. Terceira regra, boa conduta. Agora eu acabei com a minha carreira profissional se eu quisesse ser um terapeuta reiki. Porque o que está aqui de boa conduta, como eu falo, é como o voto do Bodhisattva que a gente assume no budismo quando a gente entra, né? Só na hora da lista de votos ali, de fazer a promessa, a gente já vê que não vai dar certo. Que a gente não vai virar budista. Entendeu? Porque é impossível manter os 37 votos de Bodhisattva sem ser monge e viver numa comunidade monástica, mesmo assim acompanhado por mais 3. Porque o monge noviço nunca pode andar sozinho. Ele tem que andar com 3 monges, com 3 geshes, no mínimo. Se possível, com 4 geshes. E ele é o discípulo noviço, é o quinto. Porque um toma conta do outro, para não cair em tentação nenhuma. E manter o voto. A boa conduta deve ser observada em relação aos seguintes itens: domínio da mente. Isto implica a. Domínio do pensamento, a fim de que o mesmo seja sempre calmo e sereno. Isto implica no seguinte lema: se não puder pensar com amor, não pense nada. Domínio do temperamento, a fim de nunca sentir cólera ou impaciência. Procure seu psiquiatra, procure seu psicólogo, faça terapia cognitivo-comportamental, por favor. Domínio dos nervos, a fim de se tornar o menos irritável possível. Coragem, para enfrentar sem medo as diversas provas e dificuldades do caminho. Firmeza, para suportar as pequenas perturbações e os pequenos aborrecimentos a que todos estamos sujeitos no dia a dia da vida externa, tais como tristezas, doenças, perdas, etc. Pois todos os males são transitórios, e se não forem enfrentados com firmeza e alegremente, podem levar a um esgotamento desnecessário. Também, né, gente, quando vocês verem alguém com um colar de girassol, não é esse caso aqui é um colar de rudrakshas e um colar de jadeíta, mas se alguém tiver com um colar de girassol, um colar verde com girassóis amarelos, por favor, né, respeitem que a pessoa está com alguma doença que você desconhece e pode ser de natureza mental ou emocional. Então você não precisa causar maior estresse. Você quer fazer a sua parte? Faça a sua parte, mas sem ficar cobrando o outro de que ele tem que fazer a parte dele também, entendeu? Não seja, não crie um esgotamento desnecessário na vida de quem já está sofrendo.
E se você não consegue entender isso, vá procurar o seu psiquiatra, o seu psicólogo e tenta não ser redundante, repetindo sempre as mesmas coisas depois das pessoas já lhe terem dito tudo aquilo que tinham que dizer, entendeu? Se situem, se situem. F. Pensar de preferência no que estamos fazendo agora, a fim de não acumular rações para o futuro. Não perder tempo pensando no que já foi feito, a não ser para extrair as lições que o passado nos deixou. Nunca ceder à tristeza, pois toda tristeza indica uma rebeldia e falta de conformidade com algo que foi perdido. Nunca ceder ao desânimo, porque este contamina os outros, prejudicando a vida de quem não tem culpa por nossos problemas. Mas se você está além de desanimado, você está sem energia mesmo vital para nada, procure o médico, porque isso pode estar ligado a um sintoma de doença. Não deixar o pensamento vagando a esmo, a fim de evitar erros e imperfeições devidos à falta de atenção. Evitar a ociosidade mental, mantendo sempre na mente bons pensamentos que possam ser utilizados nos tempos livres. Não fiquem assistindo Tiquiótico, Caiu Aí, Ogrobook. Não percam o tempo de vocês, da energia mental, da capacidade visual, porque vocês vão acabar ficando míopes por causa do celular, tendo que usar uma lente bifocal horrorosa de se adaptar. Leia um livro, por exemplo. Vocês não têm um livro para ler? Eu recomendo aqui o livro de Reiki. Comprem no Magazine Movendo Dinheiro, que vocês vão estar me ajudando. Comprem no Magazine Movendo Dinheiro o grande livro dos símbolos do Reiki. O link vai ficar aqui embaixo na descrição, ou já está aqui no mural, ou já está aqui em cima na bio. É só vocês procurarem o grande livro dos símbolos do Reiki, Magazine Movendo Dinheiro. Alimentar sempre bons propósitos que facilitem a evolução. Derramar diariamente pensamentos de amor sobre aqueles que estiverem sofrendo e necessitando de ajuda. Evitar a todo custo o orgulho por qualquer realização, pois quem realiza é Deus, o Criador, e nós somos apenas instrumentos. Dentro do tema boa conduta, o primeiro foi o domínio da mente. O segundo é o domínio da ação. O terceiro é a tolerância. E o quarto é o contentamento. Vamos dominar a ação nesse vídeo, depois a gente domina o resto nos próximos. Domínio da ação. Para ser útil à humanidade, o pensamento deve traduzir-se em ação. O trabalho é o amor tornado visível. A. Nada de indolência. A atividade no trabalho útil deve ser uma constância. B. Cumprir em primeiro lugar o seu próprio dever. C. Só interferir no dever do outro se for para ajudar. E assim mesmo com consentimento do mesmo. Ai, tem que estar dentro do SUS. O Reiki tem que estar dentro do SUS, gente. D. Mas eu falei com amor, tá? Eu falei com amor maledicente. Ai, professor, desculpa. Acabei com a minha aula do dia, professor. Deixar que cada um execute o seu trabalho ao seu modo, embora estando sempre pronto para ajudar,
desde que isso não seja uma intromissão. Não esquecer nunca os deveres comuns, mesmo que esteja muito ocupado com os deveres de ordem superior. Não assumir novos deveres enquanto os anteriores não forem totalmente executados. Só aceitar como dever aquilo que for perfeitamente definido e razoável, segundo o nosso próprio julgamento, e não por imposição de outras pessoas. O trabalho comum deve ser mais bem executado do que os outros. Todo trabalho deve ser executado por amor a Deus, o Criador, seja ele o nome que ele tiver. Se não puder fazer com amor, não faça nada. Terceira conduta, tolerância. Devemos sentir perfeita tolerância por todas as pessoas e olhar a todos bondosamente e gentilmente. Tópico confuso, porque eu acho que a gente não tem que tolerar, nós temos que aceitar. É diferente de tolerância. É a aceitação de tudo que foi criado pelo Criador como sendo manifestação do próprio Criador. E enxergar a divindade em todas as pessoas, em todos os seres, em tudo que foi criado, seja animal, vegetal ou mineral. Principalmente, devemos ter tolerância pelas crenças religiosas de todas as pessoas. Não, professor, desculpe, não temos que tolerar. Temos que aceitar, compreender que cada religião age de acordo com a capacidade mental de cada tipo de ser. E que isso é que faz com que uns vão para a direção A ou para a direção B. Temos que aceitar as diferenças religiosas de todas as pessoas, pois as mesmas têm a sua utilidade. Cada um se encontra no seu particular patamar evolutivo, e suas crenças são aquelas que estão acessíveis à sua compreensão. O que impede a aceitação são os preconceitos e a superstição, dos quais devemos nos libertar, pois na realidade não existem cerimônias indispensáveis. Mas se o outro se sente bem com as suas cerimônias, não podemos privá-lo do que lhe faz bem. Também não devemos consentir que outros tentem nos forçar a aceitar as suas crenças. Devemos ser sempre benévolos. Então, já é de bom tamanho a aceitação. Tá certo? Depois eu vou passar para contentamento, perseverança e confiança. Vamos ficar por aqui. Se hoje a gente conseguir aceitar a crença do outro conforme a limitada capacidade que o outro tenha, ou conforme a elevada capacidade que o outro tenha, se a gente conseguir só aceitar, a gente não se coloca num barco pegando fogo. As pessoas falam de queimar navios, que não se deve queimar navios. Houve um general que, vendo o seu grupamento perder na batalha contra os indígenas, propôs o seguinte: à noite eu vou resolver a situação. Ele botou todo mundo em terra e ele queimou todos os navios. E ele disse: agora só temos um caminho, prosseguir naquilo que viemos fazer, porque não temos para onde voltar. Então, às vezes as pessoas têm que queimar navios também para seguir em frente, certo? Não ficar procurando refúgio num porto que não é seguro. E se for procurar um porto seguro, parabéns, dizem que lá é maravilhoso. Fora isso, a vida é um mar revolto, nos jogando de um lado para o outro o tempo todo, que vai nos obrigar a atritar com as outras pessoas, e a gente tem que se colocar no limite
de distância necessário às vezes das pessoas para não criar sofrimentos aos outros e para não permitir que a opinião, o modus operandi do outro se torne um sofrimento para você, principalmente se você está num período de doença ou de convalescença, se você está fazendo um tratamento, seja químico, seja espiritual, seja psicológico, psicoemocional, cognitivo comportamental. Você precisa ter o seu quadrado, cada um fique no seu quadrado. Eu só tenho esse quadrado aqui, onde eu posso me sentar sem o farelo do cupim cair na minha cabeça. Entendeu? Se eu não posso exterminar o cupim, e se esse não é o pensamento adequado, porque o cupim também é uma criação de Deus e está criando um processo de transformação do universo à sua volta, conforme o Criador o desejou, o que eu posso é criar um quadrado, onde o cupim pode deixar o pó dele cair do lado de fora e não me afetar. Não caiu pó em cima dos meus livros. Isso é uma brincadeira, tá, gente? O cupim não estava jogando pó em cima dos meus livros. Mas eu realmente precisava criar um fundo verde para a gente poder fazer live, para a gente poder fazer vídeo, já que eu não tinha uma cor de parede adequada para usar os fundos verdes. Entendeu? Então, isso é uma técnica de filmagem. Mas agora, por exemplo, eu não estou usando nenhum fundo. É o fundo de tecido que está aqui para que a gente represente as cores budistas. Amarelo, da sabedoria, o raio azul do poder, o raio vermelho, rosa, né? No caso, rosa, do amor. Né? E são as chamas trinas que a gente tanto fala dentro dos caminhos esotéricos e espiritualistas. Então eu vou ficar por aqui. Meu nome é Rodrigo Movendo, estou movendo informação. Vamos discutir se a terapia Reiki deve estar dentro do SUS, como ela deve entrar para o SUS, se abrindo concurso, se por contratação, se por empirismo do próprio SUS, de querer forçar os seus funcionários a aprenderem a técnica para então fazerem os atendimentos, em vez de contratar outros profissionais que poderiam fazer aquilo muito melhor, porque fizeram o curso por chamado, vocare, vocativo, vocacional, né? Então é isso. Namastê. Quem quiser receber Reiki à distância, também tem um projeto de envio de Reiki à distância às 21 horas, estando eu online ou não, porque tem outros cultos religiosos à volta e pode haver momento de confluência de som, o que vai dificultar a minha gravação. Se você aqui no Facebook não está me ouvindo, espere, porque eu vou postar a gravação feita aqui no YouTube aqui embaixo. Então você vai poder ouvir com áudio perfeito, porque o meu equipamento está dando algumas travas. E às vezes eu acho que ele está fazendo gravação e ele não está. Ok? Então, 38 minutos, 40 minutos é um tempo suficiente para a gente meditar. Ok? Eu vou deixar o envio de Reiki para as 21 horas. Estou fazendo mediante doações. Por quê? Doações são importantes para manter os canais. Todos os canais pedem doação. A chave Pix é reikitantricotibetano@gmail.com. Tá aqui do lado, acho que nos comentários ou no título. Se não tiver, eu dou um Ctrl V aqui agora. E ele passa a estar nos comentários. Foi? Foi. Eu sugiro o valor de R$ 7,77 para que eu saiba que é relacionado ao Reiki. Se quiser doar valores maiores, tudo bem, mas preencha o formulário para a caixa de Reiki, onde vai constar o seu nome, a sua data de nascimento e o seu e-mail. Até para que no momento oportuno, quando eu tiver um curso de Reiki nível 1 gratuito, coisa que eu vou ter que fazer, se eu quiser treinar um mestre de Reiki, por exemplo, para dar aula para alguém, eu vou precisar de voluntários para receber o nível 1, voluntários para receber o nível 2.
Então preencha um formulário, enviem uma única vez R$ 7,77 e preencha o formulário. No dia que tiver uma capacitação, curso de Reiki gratuito, eu chamo vocês que estão na caixa de Reiki. Porque pela regra, para você receber a iniciação na terapia Reiki, você tem que receber 4 sessões pelo menos de Reiki para poder entrar no sistema. Então você preencher na caixa de Reiki, caixa de terapia ou caderno de Reiki tântrico tibetano, você vai ser convocado para ser nosso voluntário, caso a gente precise. Vamos precisar, porque sempre precisa. Porque sempre tem alguém que consegue investir tempo e dinheiro e chegar até um mestrado. E nesse dia ele vai precisar iniciar alunos de nível 1 e alunos de nível 2 e um dia até mesmo iniciar outros mestres. Então quem estiver dentro do caderno de Reiki tem a nossa prioridade, tá bom? Canais no Instagram, @Movendo Dinheiro, no YouTube, @RCS Terapias, no Facebook, rodrigo.movendo.5, número 5. Vamos encerrar aqui. E aqui também.